Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus. Olá aí, você que sintonizou este canal. Meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo para juntos a gente aprender um pouco mais aí sobre a palavra de Deus. Nós temos estudado aí nesse segundo semestre o tema central, que é vida centrada no Evangelho. Então temos feito aí alguns estudos, cujo tema central é vida centrada no Evangelho. Como eu, cristão, posso viver com a minha vida centrada no Evangelho. Alguns assuntos nós temos falado, em algumas aulas, todas baseadas neste tema central. E o assunto de hoje é o Evangelho e o combate da fé, a luta contra o pecado. Iremos falar hoje sobre o combate da fé, o que a Bíblia nos fala sobre o combate da fé. O que a Bíblia nos fala sobre a luta contra o pecado. Amém? Queridos, eu fiquei pensando, quando eu estava preparando este estudo, que bom seria se nós, ao recebermos Jesus em nossas vidas, que bom seria se nós ficássemos imunes ao pecado. Se o pecado, ele não pudesse mais nos rodear, se nós não sofrêssemos mais as tentações, que bom seria. E por que eu digo que bom seria? Porque na prática a gente sabe que não é bem assim que isso acontece. Na prática, ali no nosso dia a dia, depois de nós termos recebido a Jesus como nosso Deus e único suficiente Salvador, vez ou outra ainda o pecado ele vem e ele bate na nossa porta, querendo entrar para ali fazer morada de novo, naquele local onde ele habitou por tantos e tantos anos, tempos. E eu te digo que se nós, na nossa caminhada cristã, se nós vacilarmos por algum momento, olha, ele entra rápido como um vento entra por uma porta. E ele passa a habitar naquele lugar que ele habitou, como eu disse, por muitos e muitos anos. Ainda que a gente saiba, que agora, depois de eu ter aceito a Cristo, recebido Cristo, o local que é o meu coração, que é a minha vida, ela está totalmente destinada a ser morada do Espírito Santo de Deus. O pecado, ele não desistirá, ele sempre baterá a sua porta para querer, e na minha porta também, para querer fazer morada dentro de mim e de você novamente. E isso é o que acontece no nosso dia a dia, nós sabemos muito bem disso. Nós precisamos entender que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, dia após dia nós estamos em guerra. E nessa guerra, travamos uma luta contra um inimigo terrível, chamado pecado. Porém, muitos, nos dias de hoje, o que se percebe eu não sei se por falta de ensino, mas depois deles terem recebido Cristo no seu coração, eu não sei se por falta de entendimento ou se por falta de ensino, não se deram conta que a proposta que a Bíblia nos faz, depois de eu ter recebido Jesus, de andar com Jesus, nos remete a uma vida constante de luta contra o pecado. Queridos, uma vez que convidamos a Jesus para morar dentro de nós,
quando o pecado ele bater, querendo entrar novamente em nossas vidas, nós jamais devemos deixar. A porta ela deve permanecer sempre fechada para o pecado. Ele é que procure outro lugar para ele habitar, porque agora aqui dentro de mim, agora aí dentro de você, existe um outro morador, que é Jesus Cristo, a qual nós o convidamos para entrar, e ele entrou. Mas como? A grande pergunta, mas como conseguiremos, já que sabemos, né, que estamos aí em luta contra o pecado, como conseguiremos vencer este inimigo terrível chamado pecado, que nos rodeia dia após dia, de várias maneiras, de várias formas, querendo nos afastar da presença de Deus? Queridos, a resposta é: somente aquele que venceu o pecado, somente aquele que não pecou, ele sim é que pode nos ensinar a como vencer o pecado, porque ele venceu o pecado por nós. Ele nos ensina que somente a gente observando e praticando diariamente a palavra dele, somente a gente combatendo o combate da fé, é que sairemos vencedores desta luta contra o pecado. Somente vivendo uma vida constantemente centrada no seu evangelho é que a gente pode vencer este inimigo terrível. Queridos, se for na nossa força, não dá. E sabemos muito bem disso. Se for na nossa força, certamente nós cairemos em pecado. Não podemos vencer uma guerra espiritual com armas carnais. Até mesmo porque Jesus não nos chamou para continuarmos vivendo na carne. Mas sim, ele nos convida nesta nova vida para andarmos em espírito. Gálatas 5, versículo 16, está escrito assim: por isso andai no espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Queridos, se nos deixarmos ser conduzidos pelos desejos carnais, que hora ou outra invade os nossos pensamentos, querem entrar no nosso coração, olha, quando o pecado bater a porta, certamente nós abriremos. Se nos deixarmos levar pelos desejos carnais. Por isso, Paulo nos fala: andai em espírito, porque se nos deixarmos levar pelos desejos carnais, quando o pecado bater, certamente nós abriremos. Mas perceba, o pecado, ele bate para entrar. Quem abre a porta sou eu. Quem abre a porta é você. E o que Jesus nos ensina? Porque Jesus nos ensina a manter esta porta fechada. Ele nos ensina nessas horas combater o bom combate, praticando a sua palavra. Por isso, estude a palavra. Por isso, medite na palavra. Pois é somente ela que tem poder para vencer o pecado. Então, quando o pecado ele bater a nossa porta, pratiquemos o que Paulo nos deixou como ensino em Gálatas 5,16. Andai em espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Pois os desejos da carne, meu amado, minha amada, você sabe, eu também sei, ele só nos conduz ao pecado. Como o próprio apóstolo, ele continua aí dizendo no versículo 17 em diante: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Deus que habita dentro de mim e dentro de você.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Porque em Deus não há pecado. E é neste momento que acontece dentro de todo cristão uma batalha travada, uma luta travada contra o pecado. Olha o resultado desta luta. Pode ser manifestada as obras da carne ou os frutos do Espírito. Depende de como a gente se comporta diante desta batalha. Se a carne deseja o que é contrário ao Espírito, as suas obras, nós sabemos que elas são manifestas só em pecados. Olha o que Paulo fala aí no versículo 19 deste capítulo 5 de Gálatas. Para ser mais preciso, no versículo 19, 20 e 21. Paulo vai destacar aí uma lista das obras da carne. Amados, só pecado. Olha só. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quer dizer, não para por aí. Tem outras coisas que Paulo nem quis citar aqui. E Paulo ele finaliza aí o versículo dizendo: eu os advirto como antes já os adverti. E aqueles que praticam essas coisas são as obras da carne. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o que é a carne? Estamos falando aí de obras da carne. E o que é a carne para o cristão? Olha, a passagem que chega mais perto aí, que dá uma definição bíblica do que é carne, é Romanos capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Se você tiver uma Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8, vai dizer assim: a mentalidade da carne, olha só que interessante, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então a carne, podemos entender aqui que ela é o nosso velho homem, é o velho eu que habitava dentro de mim. O velho homem que era rebelde, o velho eu que era rebelde contra Deus. Quando nós vivíamos na carne, nós éramos hostis e insubordinados ao Senhor. Nós odiávamos admitir a ideia que nós éramos pecadores e que nós estávamos doentes e precisávamos de um médico para curar esta doença dentro de nós, que iria nos levar diretamente para a morte chamada pecado. Mas nós resistíamos a Deus. Por isso as pessoas vinham falar de Jesus para nós e nós não aceitávamos, porque a gente não aceitava o nosso estado de doença, não aceitava que éramos pecadores e precisávamos de Jesus para nos salvar do pecado. Queridos, na carne nós vivíamos na nossa própria sabedoria. Então nada do que nós fazíamos na carne poderia agradar a Deus, pois não fazíamos nada na sabedoria de Deus, e então não fazíamos nada baseados em uma fé sustentada e ensinada na sua palavra. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Um texto muito conhecido de todos nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que fé é esta que o autor de Hebreus está dizendo?
É uma fé baseada nas palavras do Senhor, na sabedoria do Senhor, não na sabedoria do homem. Então nós podemos concluir que a carne é o velho eu, autoconfiante e sem fé, sem essa fé bíblica, né? O velho eu era aquele homem insubordinado, resistente a Deus e autoconfiante e sem uma fé bíblica. Até mesmo porque eu não conhecia a Bíblia. Mas o interessante é que esse velho homem, quando você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, quando você convidou ele para entrar, ele morreu. Ele morreu quando Deus me salvou e ele tirou de mim aquele coração, eu disse, insubordinado, aquele coração incrédulo e colocou dentro de mim um novo coração. Um coração agora disposto a obedecê-lo. Como está escrito em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26. Ainda em Gálatas 2, 20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ah, queridos, no combate da fé, nessa luta contra o pecado, Jesus ele nos ensina que o nosso velho homem, ele morreu. E como as pessoas revestidas de um novo homem, de uma criatura criada agora em Deus, confiando em Jesus e no seu poder, agora sim nós podemos lutar contra o pecado. Como pessoas que um dia crucificaram o seu velho homem naquela cruz, o matando para o pecado, morremos então para as mentiras de Satanás que nos conduziam para o pecado. Hoje, a ordem que nos conduz em uma vitória triunfante é lutar contra o pecado e lutar pelo Espírito. Pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Quando a tentação e a cobiça chegar, bater a porta do nosso coração e querer entrar, achando que ali ela pode fazer morada novamente, ela saberá que não estará lá mais aquele velho homem, mais aquele velho eu, que outrora cedia ao pecado, mas que agora existe sim, é uma nova pessoa em Cristo Jesus, que combate o bom combate da fé. Uma pessoa que tem em mãos agora, ou no coração, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra esta que produz fé dentro de cada um de nós. Fé para viver na presença de Deus, recusando toda a oferta do pecado. Pois agora eu tenho como lutar, pois eu impunho a palavra de Deus, palavra essa que atravessa a neblina de mentiras de Satanás e me mostra onde a verdadeira e duradoura felicidade pode ser encontrada. Lugar este chamado presença de Deus. E daqui eu não saio. E sendo assim, nós não só fazemos o que Deus diz para nós fazermos, porque Ele é Deus, mas nós também desejamos fazer o que Deus diz. Para nós fazermos, porque Ele é bom. Porque agora nós não conhecemos Deus, mas só de ouvir falar, mas nós conhecemos Deus de andar com Ele. Amém? Então, queridos, já terminando esta aula de hoje, que a gente possa combater o bom combate da fé, saindo sempre vencedores nesta luta contra
o pecado. Amém? Porque Jesus, quando ele se entregou naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados, amados. Aleluias. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou órfãos. Amém? Ele ascendeu ao céu, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Para que a gente possa vencer o pecado. Amém? Então, o pecado, ele irá bater a nossa porta? Certamente que vai. Mas, que a nossa porta esteja sempre fechada para o pecado. E que dentro de nós habite sempre a presença de Deus. Que ela sempre nos encha. Amém? Para que a gente possa segurar esta porta. E nunca mais abrir para que o pecado venha fazer morada dentro de cada um de nós. Amém? Que dentro de nós só esteja a presença de Deus. Só flua a presença de Deus. Sempre. Amém? Assim eu termino esta aula. Muito obrigado a você que nos assistiu. Deus abençoe. Amém?